E aí, tropa, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E o objetivo desse vídeo é, mais ou menos, começar a mostrar o passo do algoritmo para vocês entenderem por que a gente sempre vai encontrar um cara maior do que o P índice K mais 1 dentro da sequência Q índice P índice K mais 1, beleza? Eu, assim, já tentei, eu sempre acho que o vídeo vai ser o último, mas sempre vai surgir um argumento, quer dizer, os argumentos eles vão ficando cada vez mais complicados e não dá tempo de eu colocar no vídeo, e aí no meio do vídeo eu vou vendo que o argumento não dá certo, então, e aí eu fico deixando para o próximo, então eu não vou falar que esse vídeo daqui é o último, mas ele vai ser o que vai dar o argumento, em termos de algoritmo para nossa construção, tá? Da sequência Q, mostrando que ela sempre vai ter um cara maior do que o P índice K mais 1, que é o que a gente quer demonstrar. Então vamos, né, sem mais enrolação, vamos supor então que o I lá daquela nossa sequência é igual a K menos 1, né? A gente tinha visto, supondo que o I é igual a K, agora vamos ver o que acontece se o I é igual a K menos 1. Lembrando que aquela sequência é a sequência dos números. O I, né, ele está dentro do conjunto dos números primos, P1 até o PK. Tá bom? O que é essa sequência? O que é esse I? É o índice, né, é o menor índice tal que eu tenha Q índice mais ou menos 2PI, estritamente menor do que o próprio PI. Tá bom? Nós vimos que funciona para o I igual a K, né? Ou seja, para o I igual a K ele garante lá que vai ter pelo menos um cara ali dentro estritamente maior do que o P índice K mais 1. E assim, um argumento assim, que eu estava tentando desenvolver, acho que até foi uma coisa que me confundiu, que vai ter um outro ainda. Tá? Mas para aquele primeiro índice não precisa desse outro. Beleza? Nós vamos precisar mais desse outro para os próximos índices, então, para K menos 1, para K menos 2, e assim por diante. Então, não vou me preocupar muito com aquilo que, né, com aquela hesitada que eu dei no último vídeo. Tanto que eu fiz um corte ali, não sei se vocês perceberam, que eu estava tentando argumentar e eu acabei não conseguindo desenvolver direito o argumento naquele momento. Ok? Então, beleza. Então, significa, né, que para todo Q, aqui o I igual a K mais 1, então para todo J pertencente a 1 até K menos 1, até índice K menos 2 no caso, né? Para todo J até índice K menos 2, a gente vai ter que um dos Q índice P índice J vai ter, a gente vai ter Q índice mais índice 2PJ maior do que o próprio PJ, ou Q índice menos 2PJ maior do que o próprio PJ. Beleza? Essa é a questão. Por enquanto, nós não vamos nos preocupar com o que acontece com os caras acima de K menos 1. Tá? Ou seja, para o K, para o K no caso. Tá? E claro que para o K mais 1, né, a gente está, né, eu acho que talvez não tenha feito essa observação porque não precisava antes, mas para o K mais 1, ou ele vai ser igual a K mais 1, o Q índice 2PK mais 1, ele é menor ou igual do que o próprio PK mais 1, tá? Porque, como o termo central é igual a P índice K mais 1, os dois extremos vão ser múltiplos do P índice K mais 1. Eu só garanto que um deles, no máximo, vai ser igual. Né? Pode ser que um seja 3, um vai ser 3, com certeza, e o outro pode ser menor, não importa. Tá? Mas ali no nosso argumento, né, o que a gente está argumentando é que nenhum cara de índice, no final das contas, o que a gente está argumentando? Como o termo central
é igual a P índice K mais 1, nenhum Q índice duas vezes P, com Q menor, com primo menor do que P índice K mais 1, vai ser igual para o primo índice K mais 1, porque senão, né, ele seria o termo central daquela sequência com dois, o Q0 seria o termo central daquela sequência com dois primos iguais em extremos menores do que o P índice K mais 1, então o termo central obrigatoriamente teria que ser igual a 3, no caso. Tá? Ou então se fosse igual em um dos pontos, né, e não fosse igual no outro, esse cara do central teria que ser múltiplo do P, se eu tivesse Q índice 2P, 2PJ, por exemplo, com J menor, né, igual a PJ, a gente teria que o x0 mais 2PJ é igual a PJ vezes alguém. Né? Significa que o x0 é igual a PJ vezes D menos 2. Então, o PJ seria um múltiplo do x0 menor do que seu menor divisor primo, né? Representado pelo P índice K mais 1. Né? Enfim, feito esse parênteses, vamos voltar aqui no que a gente vai propor, beleza? Então, galera, significa o quê? Que para Q índice, eu vou ficar colocando isso aqui mais ou menos, tá? Porque a gente perde muito tempo falando disso. Eu já vou colocar direto mais ou menos, né? Um deles, não significa que os dois são iguais. Um dos dois, tá? Quando eu colocar mais ou menos aqui, eu vou colocar um dos dois igual P índice K menos 2 vai ser estritamente maior do que P índice K menos 2. Para o Q, mais ou menos, para um dos caras eu vou ter K menos 3 maior do que P K menos 3 e assim por diante. Por quê? Porque senão furaria com a nossa, com o fato do I ser o menor cara em que isso acontece. Tá bom? Bom, então vamos analisar o que acontece com Q mais ou menos 2P índice K menos 2. Então ele vai poder ser igual ou ao P índice K menos 1, que é maior do que ele, ou PK, que é maior do que ele, e ele não vai poder, primeiro, se ele for igual a P índice K mais 1, ele também não pode ser igual a P índice K mais 1, tá? Por quê? Porque senão, sempre vou usar esse argumento pela última vez, porque senão ele seria igual ao termo central também, então teria Q0 igual a P índice K mais 1, e o Q índice 2P índice K mais 1, K menos 2, por exemplo, igual a PK mais 1. Aí o P índice K mais 1 dividiria a diferença entre os índices e dividiria um número primo menor do que ele ou menor do que a metade dele, menor do que o dobro dele, o que não é possível, etc, etc. Tá bom? Um número primo, na verdade, um número par menor do que ele ou um número par menor do que a metade dele, que não é possível. Menor do que o dobro dele, também não é possível. Beleza? Então ele não pode ser igual a K mais 1, P índice K mais 1. E ele também, se ele for maior do que P índice K mais 1, já tem um cara ali, a gente vai ter um cara ali dentro, tá? Da nossa sequência, que é igual a P índice K mais 1. Então já prova que essa sequência vai ter um P índice K mais 1 também. Só que para o nosso argumento fechar bonitinho, eu vou ter que provar outro argumento ainda. Então ele não vai poder ser igual a P índice K mais 1, então ele teria que ser igual, se ele for maior do que P índice K maior que P índice K mais 1, já vai ter o cara ali dentro da sequência, mas depois eu vou dar o argumento do porquê que eu preciso dos dois caras, tá? Vamos primeiro continuar aqui. Ele seria maior do que P índice K mais 1 e já satisfaria, para a sequência de termo central, já satisfaria o nosso enunciado da conjectura, tá? Então, esse cara é igual a esse ou esse. O Q índice, mais ou menos, P índice 2P índice K menos 3, vai poder ser igual a P índice K menos 2
P índice K menos 3 ou o próprio P índice K. Beleza? E assim por diante, tá? Até o J igual a 4, tá? Igual a gente falou, porque para os números, para os primos menores do que... J igual a... Para o K igual a... se o primo for o número 3, os dois caras já vão ser maiores, então não precisa ficar argumentando isso, né? Já vão ser maiores que o primo que acontece aqui. Beleza? Pro 2 a gente não está trabalhando, né, com 2, porque a gente sabe que isso tem a ver com, né, os termos de índice. A gente está trabalhando com termos de índice par, que são todos ímpares, então são necessariamente maiores do que, né, do que o 2 e tal. Beleza? Então ele chegaria ali até o J igual a 4, né? Mais ou menos 2PJ. 2P3, na verdade, é igual... O P3 é 5, né? Isso aqui é bastante óbvio, né? Sempre vai ter que ter um igual a 7, nesse caso daqui. Porque, como não pode ser igual a 5, então aqui vai ser igual a 7. Aqui, K menos 1. 7, 11, etc. Até o P índice K. Vai ser um desses caras. Tá bom? P3 aqui igual a 5. Aqui é o P4 igual ao P5, etc. até o PK. Tá? Bom, vai poder ser igual a um desses caras. Beleza? Então, dessa forma, isso ia acontecer nesse contexto, tá? Só que olha só, a gente tem então do 7 até o PK para poder colocar aqui na nossa sequência. Né? Supondo aqui a partir do P índice 3 aqui, tá bom? E aqui vai do P índice 3 até o P índice K menos 2, ou seja, eu vou ter K menos 2, menos 3, mais um termo no total, né? Isso. Então eu vou ter K menos 4 termos. K menos menos 4 caras aqui. Beleza? E aqui a gente parte do P4 até o PK. Beleza? Não era K menos 2, menos 3 mais um termos 4. E aqui do PK do P4 até o PK. Que vai ter K menos 4 mais um termo. Então eu vou ter K menos 3. K menos 3 termos para preencher aqui. Tá? Então, eu vou começar devagar, depois vou mais rápido aqui, vou fazer mais geral para os outros casos. Né? Então vamos supor que um deles não aparece em momento nenhum aqui. Tá? Vamos excluir, por exemplo, aqui para ficar mais cômodo, tá? Para a gente enxergar direitinho, vamos excluir o PK dessa jogada. Tá bom? Excluindo o PK dessa jogada. Então, quando a gente exclui o PK dessa jogada, vão sobrar só os primos de 7 até P índice K menos 1 para serem distribuídos aqui. Tá? E, claro, gente, como esse cara daqui sempre é maior do que o P que aparece no índicezinho aqui, tá? Aquele argumento, né? O que dois caras não podem ser iguais. Tá? Se Q índice, sei lá, né? O cara que eu estou escolhendo, né? Eu estou escolhendo sempre um cara que pode ser que tenham dois caras iguais em algum momento em que se bem que não pode ter também, né? Enfim, acho que não pode. Então, mas dois caras não podem ser iguais. Por quê? Se eu tivesse Q índice, por exemplo, 2PJ igual a Q índice 2PJ' igual os dois igual ao mesmo cara maior do que o P índice J e J', né? Igual a um P maior do que eles,
Beleza? Esse P teria que dividir a diferença entre os índices. Você não pode dividir por causa daquele argumento, etc, etc. Beleza? Então, todos os caras são diferentes e eles vão ter, como eles são diferentes, vão acabar tendo que aparecer. Nesse caso, vamos excluir o P índice K. Tá? O P índice K é o maior deles. Então, se ele não aparece, os outros termos aparecem em ordem decrescente aqui. Beleza? E nós vamos ter, para o Q índice, um dos caras, igual a P do índice aqui, P índice K menos 2, vai ser igual a P índice K menos 1, até o P índice 3, Q índice mais ou menos 2, P índice 3 igual a 7, né? Teria que ser igual a 7 no final das contas. Beleza? Então aconteceria isso daqui. Ok? E aí, vamos olhar o que aconteceria com o P índice 10, por exemplo. Tá? P índice 10. P índice 10, que é 2 vezes 5, né? Nesse caso, ele poderia ser um cara maior do que o 5, que vai ser 7, 11, etc, etc. Mas ele não vai poder ser por conta disso. Se o índice 10 for igual a um PJ ali, beleza? Maior, ele vai ter que ser, né, um PJ maior do que 5. E nessa sequência aqui, os PJ são todos maiores do que o P que aparece no índice aqui. Então, ele seria igual a um cara maior ali do que 5, né? O P índice, sei lá, P índice 2 vezes P índice J menos 1. Beleza? É igual a PJ. PJ teria que dividir a diferença entre 2 vezes 5 e 2 vezes P índice J menos 1. PJ divide 2 vezes 5 mais ou menos, tá? O PJ menos 1. Né? Vai ser uma soma, uma subtração. Né? Que o contrário, né? Não faz. E também teria que dividir um primo. Colocar aqui positivo só para não criar problema de negativo. P índice J menos 1 mais ou menos 5, que vai ter que ser um número não nulo, par, menor do que o dobro de P índice J, estritamente, beleza? Ou então um número par menor do que ele. Né? Então não poderia ser nenhum desses casos. Então, o P índice 10, ele teria que ser, ele não pode ser igual a P índice K menos 1, né? Por quê? P índice K mais 1, desculpa. Porque ele não pode índice K mais 1, porque senão o P índice K mais 1 dividiria a diferença, dividiria 10, né? Aqui, né, gente? Tudo que aqui. Coloquei P aqui. Né? Senão, ele dividiria a diferença entre 10 e 0, porque o Q0 é igual a P entre 5 e 0. Porque o PK divide a diferença dos índices e tal. Ok? E ele não pode ser igual a 5 também, porque a gente já viu que esses primos nunca podem ser iguais ao fator que aparece no índice, tal, blá, blá, blá. Então ele não poderia ser igual a nenhum desses caras que aparecem aqui. Ok? Dessa forma, ele pode ser igual a P índice K, porque o P índice K foi o cara que foi descartado ali. Né? Ele foi o cara que foi descartado. Então vamos supor que o Q índice 10 seja igual a PK. Pode ser igual a PK. Beleza? E aí a gente olha para os caras tipo Q índice 2, Q índice menos 2. A gente vai poder olhar também para o Q índice. Vamos lá, olhar para o Q índice 2 e Q índice menos 2. Tá bom? Um deles vai ser igual a 3. Digamos, não vai ser o menos. O Q índice menos 2 não vai ser o igual a 3, porque o índice 10 é o PK, tá? Eu coloquei o PK igual a 10, a diferença entre os termos seria
igual a 12, então não vai ser o menos 2, vai ser igual a 3. Então esse daqui poderia ser igual a 3. Tá? Se fosse aqui se fosse menos 10 em vez de 10, eu teria que ser 3, o menos 2. Ok? Então o que é 2 igual a 3? Tá? Porque menos 2 é diferente de 3, mas ele poderia ser igual a 5. Beleza? Porque 2 igual a 5. É o único primo diferente ali que sobra para poder ser igual a um dos caras aqui dentro ainda. Tá? Então aqui igual a P índice 10 no caso, né? Índice 10. Correto? Bom, nesse caso aqui, a gente teria o Q índice 4. Posso colocar até o Q índice 8, tá? Q índice 8 é o melhor para a gente fazer. Tá? Só vou ver aqui, tal. P índice menos 2 igual a 5. Tinha falado 10 aqui. P índice menos 2 igual a 5. Então eu vou olhar para o Q índice Q índice menos 8. Né? Não, eu poderia olhar até para o Q índice 2 vezes 3, Q índice mais ou menos 6. Beleza? O Q índice mais ou menos 6. Q índice... então a gente poderia ter, né, com todo esse rolê aqui, para chegar aqui no Q índice 6, Q índice menos 6, Q índice 2 e Q índice menos 2. Correto? Observa que nenhum deles vai poder ser igual a um dos primos maiores que 7. Tá? Por quê? Porque se eu tivesse o 7, teria que dividir Q índice 5, Q índice 2 vezes 5. Isso mesmo. Q índice 6 igual a 7. Como ele é igual a P3, P índice 2, Q índice 6, aqui o P3 é 5, então Q índice 10 é igual a 7. Se fosse igual, o que significa esse 6 e o 10 aqui? Significa que o quê? Que o 7 teria que dividir o 10, que é 2 vezes 5, menos 3. Ou mais 3. Então cai esse é um exemplo numérico daquele negócio. Por que o cara não pode dividir? Porque ele teria que dividir a diferença entre dois primos menores que ele ou a soma entre dois primos menores que ele. Que não é possível. Beleza? Então Q índice 6, sendo Q índice 10 igual a 7, Q índice 6 e o menos 10. Se fosse o P igual a o Q índice menos 2, menos 10 igual a 7, também seria a mesma jogada ali. Tá? Porque, né, aqui o menos 10 eu estou falando, mais ou menos é por causa disso, né? O 6 menos 10, menos 10 daria 16, né? E seria no caso do mais aqui, beleza? Então, Q índice 6 não pode ser igual a 7. Poderia ser igual a 5. Mas ele sendo igual a 5, Q índice menos 6 não poderia ser igual a 5. Tá? Por conta de todo esse rolê. Então, o Q índice 6 ou o índice menos 6 não vai poder. E eu vou ter que cumprir todos os primos. Beleza? Porque o Q índice 2 vai ser igual a 3. Q índice 2 igual a 3. E o Q índice 6, por exemplo, igual a 5, né? Podendo ser igual a 5. Sobraria esses dois caras. Esses dois caras aqui para ser diferentes do P índice K. Né? Porque o Q índice K é igual a 10, então sobrariam dois caras ali na nossa jogada e não poderiam ser iguais a nenhum primo anterior ali até o K mais K menos 1. Tá? Então eu teria, além do Q índice menos 2, o Q índice menos 6. Beleza? Para ser, tá? Se a gente fizer a conta aqui, ó, por que ele não pode ser?
mesmo os argumentos são parecidos com aqueles ali. A gente só tem que verificar um pouquinho pro 3 ali, pro 5 e tal. Mas verificando direitinho a gente vê que vai sobrar 2 espaços ali, tá? Então, tem que ser um cara estritamente maior do que P índice K mais 1 e P índice e o outro também, né? Eu já teria colocado todos os primos ali, eu tô achando ali, o que eu estou fazendo aqui, geometricamente falando, talvez, né? Geometricamente falando, eu estou encontrando um cara que está sempre a uma distância menor do que 2P, um cara de índice par, sempre a uma distância menor do que 2P de um termo igual a P. Tá? E sempre que isso acontecer, esse cara vai ter que ser primo em relação a todos os outros. Não é verdade? Por quê? Porque por conta de toda essa demonstração, ela é outra forma de traduzir isso, é uma forma de traduzir isso, né? Um cara, ele vai ter que ser primo em relação a todos os outros. Sendo primo em relação a esses caras, esse PK ali, todos os PK, até o PK mais 1 por conta do centro ali, eles vão ter que ser obrigatoriamente primos com relação ao P, primo com relação a todos os outros, né? Então, se ele é primo com relação a todos os outros números primos até P índice K mais 1, ele só pode ser um número primo, né? Se a gente está falando de número primo, tem que ser estritamente maior do que P índice K mais 1. Né? Ou então seria 1, mas a gente está falando de sequência de números maiores que 1, etc. Né? Então, nesse rolê, a gente vai ter dois caras primos ali, né, maiores que P índice K mais 1. E esses dois caras, eles vão acabar sendo fundamentais ali no nosso... Talvez fundamentais, talvez não, tá? Porque quando a gente está trabalhando, o que a gente tinha visto, né? Só um parênteses aqui. A gente tinha visto que né, pela hipótese de indução, o primeiro exemplo que a gente viu é o caso em que o Q índice menos 2P índice K mais 1 é igual a Q 2 índice P índice K mais 1. Os dois são iguais ao P índice K mais 1. E a gente viu que se os extremos são iguais, esse cara daqui não pode ser igual, porque ele seria igual a 3. E pela hipótese de indução, teria que ter um cara estritamente maior do que o PK e que tem que ser diferente do que o P índice K mais 1. Então só sobra um cara maior, né? Não vai estar exatamente no meio, tá? Não vai poder estar exatamente no meio, vai estar em algum ponto aqui, né? E aí, se a gente for expandindo para todas as sequências possíveis, né, como a gente viu que toda sequência, graças à hipótese de indução, funcionaria dessa forma, geometricamente falando, o que significa? Significa, se a gente tivesse, por exemplo, ó, aqui eu tenho os dois extremos e o meio aqui, que é 0. Tá? Aqui o Q índice menos 2pk mais 1. E Q índice menos índice 2pk mais 1. Aí imagina que eu vou estendendo aqui, só para a gente ver na reta numérica. Porque aqui são 4K, né? Vai ter um cara aqui. Aí aqui o próximo cara, ele pode ou não ser igual a P índice K mais 1. Ele, na maioria das vezes, não vai ser. Tá? Mas se ele for igual a Q índice K, o Q4 P índice K mais 1, se ele for igual a P índice K, é isso que a gente está mostrando. É um caso em que o termo central vai aparecer aqui, então a gente está tentando mostrar o que vai acontecer com o termo central. Resumindo, a gente conseguiu achar um cara primo aqui, primo maior do que P índice K. Mas, vamos supor que esse cara aqui não seja igual a Q índice... Q0. Sempre vai ter um... O que vai acontecer é que sempre vai ter esse cara Q0 aqui naquele caso, é igual a 3. Né? Aí indo de 3 em 3, 1, 2, 3, o Q índice 6, P índice K mais 1 vai ser igual a 3 também. Então ele vai poder estar rodeado ali, né, nos extremos de P índice K mais 1 ou não. Né? Mas o que acontece? O que a gente tinha provado nesse caso é que eu posso ter um primo aqui, o que a gente estava conseguindo fazer era provar que podia ter um primo aqui. Então eu não estou conseguindo abranger todas as sequências de 4 P índice K, 4N0 mais 1 termos. Né?
4 índice N0 mais 1, entre parênteses, lá, mais 1 termos, né? Então, é isso que a gente está fazendo. Quando a gente coloca no centro, a gente vai garantir uma coisa melhor do que isso, um pouquinho, né? No caso, a gente vai conseguir garantir que esse cara, entre esse cara e esse cara, vão ter. Mas só que esse aqui é a distância de 6P, índice K, mais um termos, né? Só que quando eu coloco dois caras aqui, e geralmente na nossa demonstração, os caras sempre vão aparecer nesse... vai ter sempre um cara nesse intervalo aqui, a gente vai ver mais pra frente, sempre vai ter um cara nesse intervalo que vai aparecer, aí a gente vai conseguir mostrar que vai valer, a gente vai conseguir finalmente demonstrar nossa conjectura, que talvez vire um teorema. Beleza? Bom, voltando aqui a falar disso, deixa o desenhozinho ali, tá? Então a gente viu que se o cara que fica de fora é o P índice K, vai ter dois caras ali, né? A gente consegue arrumar dois caras ali, ajeitar dois caras em que vão ser estritamente maiores do que P índice K mais 1. Beleza? E ter dois caras é importante também, né? É bem importante. Porque eu queria garantir que um vai ficar de um lado do Q0, o outro vai ficar do outro, mas eu acho que não é isso que vai acontecer sempre, mas só que sempre vai ter caras ali perto do Q0, beleza? Bom, enfim. Vamos ver o que acontece se a gente eliminar um P índice algum outro K aqui, né? Basicamente vai acontecer a mesma coisa, né? Se eu eliminar, em vez de eliminar o PK, eu eliminar alguém ali do meio, né? Então o PK vai aparecer na minha sequência, o PK menos 1 vai aparecer também, né? Então aqui vai ser igual a PK, esse cara daqui podendo ser igual a P índice K menos 1, beleza? E a sequência também vai ser decrescente, eu tirei o K, vai ficar, né? Tirei o K, vai ficar decrescente ali, depois a gente pode até argumentar isso aqui, tá? E aí nesse caso, aqui poderia ir até até os P índice 3, P3 igual a 5, a gente tinha visto que ia ser igual a 7, né? Se eu tirei algum outro cara, em algum momento, isso aqui vai né? Se eu tirei o P índice, algum J aqui, beleza? Então tá, P índice K vai dar certo, tal, blá, blá, blá. Aí eu vou ter aqui no meio aqui, vai ter um P, um Q índice, mais ou menos 2, P índice K, índice 2 J menos 1, 2J, né? Que não vai funcionar, porque aqui a diferença entre os índices é 2, aqui o P índice J teria que ter uma diferença de 2 também, só que como eu eliminei, deixa eu colocar aqui quem eu eliminei, né? Porque vai ficar mais fácil. Tinha PK menos 1, blá blá blá. Aí vai ter um cara que vai ser, o PJ não vai pular, então vai pular direto do PJ mais 1 para o P índice J menos 1, correto? Aí esse P índice J mais 1 vai ser igual ao Q índice mais ou menos 2P J menos 2. E esse daqui vai acabar sendo igual ao Q mais ou menos 2P índice J menos seria... Não, que P índice J mais 1 seria P índice J menos 1 aqui. E esse daqui seria igual ao P índice J menos 2. Beleza? Eu pularia um cara aqui na minha sequência que eu deixaria de distribuir, mas continuaria tal até o P3 igual a 7. Tá? E aí o P índice J ia aparecer em algum ponto na nossa sequência ali. Beleza?
Os caras são todos diferentes. Tá? Aí o P índice J tem que aparecer algum ponto ali na nossa sequência. Onde que ele poderia aparecer? Isso é a mesma coisa, né? Eu acho que ia ficar a mesma coisa, porque o PJ é igual. Ele não vai, então eu não vou poder. Vou colocar um J0 aqui. J0. Esse J0 ele ia aparecer. Né, a gente poderia fazer a mesma jogada que a gente fez com o PK. Tá? Mesma jogada. Beleza? Porque senão, assim, a minha questão é a seguinte, ele poderia até aparecer, dois caras, né, poderiam até ter os dois lados iguais, maiores do que ele, né? Não é a mesma condição que a gente tinha na outra sequência, em que não teria os dois, um dos dois maior e o outro menor. Nesse caso aqui, um dos casos pode ser um maior e outro menor. Tá? Mas pode não ser também, e a gente vai conseguir argumentar com aqueles mesmos índices ali, né, aqueles índices menores, e aí a gente vai ter, com certeza, também o P índice J em algum daqueles caras, e o P índice e aí forçosamente ia ter dois caras também maiores do que P índice K mais um aqui na nossa sequência, beleza? E sempre caras ali, de índice 2, 6, tal. Até no caso aqui do 5, né, tem um momento em que o PJ pode ser o próprio 7 que não vai aparecer. Então aqui iria até o 11, né? Fazendo assim esse processo que é finito, né? A grande questão aqui, tipo aquela ideia do algoritmo de Euclides, eu acho, para calcular o MDC, eu acho. E o processo finito, então a gente chegaria num caso que a gente excluiu o 7 da jogada, né? Então a gente poderia ter, no final das contas, essa sequência toda decrescente bonitinha aqui, né? Aí a gente ia ter o Q índice, a gente podia trabalhar com Q índice 2, Q índice menos 2, Q índice 6, Q índice menos 6, Q índice 10, Q índice 10 aqui, Q índice menos 2 menos 6, tá? E aí, se um cara desse for igual, um dos caras desse aqui vai ser igual a 3, vamos ver quem pode ser ou não. Esse aqui é igual a 10, então aqui era 7, a distância aqui, tá. Então se aqui fosse igual a, aqui vamos supor que aqui é o P índice 2P3, ou seja, aqui índice 10 igual a 11, beleza? A gente só tem que tomar cuidado com a distância dos índices, por exemplo, esse cara daqui não pode ser 3, então, né, nessa configuração, esse cara aqui seria 3. Por que não pode ser 3 esse cara? Porque se ele fosse 3, esse aqui também teria que ser 3, porque o 3 divide a diferença dos caras, né, e seria o menor primo possível para dividir alguém, né? Então seria 3. Não é exatamente o mesmo argumento, a recíproca daquele argumento que eu sempre uso não vale, né? Mas enfim, essa questão. No caso do 3 vale, né? Porque a gente está falando de caras de índice par, que são sempre ímpares, tá. Beleza? Bom, então o Q2, Q-2, a distância até o
10 é 12. Beleza, não pode ser 11. Não, nenhum pode ser 11, né? Ninguém que pode ser 11. Ninguém pode ser nenhum outro primo maior. Alguém pode ser 7. É verdade? Alguém pode ser 7. Aqui acho que está faltando alguma coisa. Acho que eu faltei de falar do P índice K na outra, né? Que ele aparecer. Aqui vai poder ser igual a 3. Nenhum desses caras é igual a 3. Se o Q índice 10 é 11, nenhum desses caras vai poder ser 11, nenhum outro primo. Só vai poder ser um deles igual a 7. Não é verdade? Só que aí no caso do 5, né, o outro, o Q índice menos 10 também não vai poder ser igual a ninguém, além deles ali também, né? Q índice menos 10, Q índice menos 10 seria igual a 3. Tá, o Q índice menos 10 é igual a 3. O Q índice 6, aí nesse caso poderia ser igual a 7. Não, mas o 7 é o PJ que a gente está usando. O 7 é o próprio PJ, então ele vai ser atribuído ali também. Aqui é o PJ. PJ, beleza? Então, beleza, sobraram 2 caras ali para ser maiores estritamente do que P índice K mais 1, beleza? E aí nesse argumento que sempre vai ter 2 caras, né? Que vai ser P índice K mais 1, aparentemente vai ser sempre esses dois de índice menos 2 e menos 6, tá? Fazendo essa construção, beleza? E se em algum momento, algum dos caras aqui, tá? Porventura, os dois são maiores do que o P, do que esse cara daqui, a gente poderia até inserir o PJ no outro lado ali, e a gente ia ter mais caras ainda nesse rolê, beleza? Então, fazendo esse raciocínio para todos os caras, sempre vai ter um cara maior do que o P índice K mais 1, né? No termo centrado em P índice, no termo cujo centro é igual a P índice K mais 1, beleza? Mas aí nesse caso, como vão ter 2 caras, sempre a gente vai poder usar esse daqui, tá? Na pior das hipóteses. Ou em alguma outra hipótese, o cara... Assim, se a gente fizer esse algoritmo certinho, bonitinho aqui, a gente vai conseguir provar que também para os caras de índice potência de 2 também não vai acontecer. Alguns deles ali, você pega a potência de 2 mais próximo do cara, eu acho. Mas não ficar falando muito disso daqui não, porque senão eu vou acabar falando mais do que eu preciso e vou me arrepender de ter falado isso, beleza? Mas a ideia basicamente a gente vai sempre encontrar 2 casos. Se a gente esse aqui é o passo do algoritmo, né? Se a gente fizer o Q índice K, K-2, vai ter uma permutação um pouco diferente, mas a gente pode usar os mesmos argumentos, né? E a gente sempre vai sobrar caras ali na nossa distribuição para ter um cara maior do que P índice K-1 na sequência centrada em P índice K-1, tá? E nessa sequência centrada em P índice K-1, que não está claro, eu vou fazer esse argumento ainda mais para frente, beleza? É que, esse PJ aqui vai poder, nesses casos aqui, aparecer no Q índice mais ou menos 6, mas, enfim, eu vou pensar ainda num argumento melhor para inserir, tá? Mas eu acho que talvez seja até melhor, nos outros casos, a gente pegar um primo, por exemplo, uma das potências de 2 próximas do primo para a gente garantir esse fechamento aqui, tá? Mas vai ser argumento para o próximo vídeo, mas eu acho que o argumento está dado aqui, beleza? É um algoritmo, seria longo de explicar, eu não sei, assim, a minha questão aqui, tá? Eu vou deixar encerrado esse argumento aqui, o argumento vai ser esse, tá? E aí o que acontece? O Q0, né, o Q índice 0, nesse caso aqui ele pode variar até na verdade, como a gente sempre vai pegar um Q índice
2 aqui, para ser o cara, né? O nosso rolê vai funcionar, tá? Aí você fala, poxa, Lucas, mas pode ter algum cara que, alguma configuração, é óbvio que vai ter pi menor. Sim, mas quando tiver essa configuração menor, significa que algum cara lá para frente já furou e foi piscar mais um. E normalmente era um cara que era maior, que estava lá longe do centro, né? Então a gente, em algum momento, consegue furar, assim, lá longe ou na metade, no quarto inicial ou no quarto final, enfim, não sei, tá? Mas como a gente vai... Então, o P índice menos 2 ele vai ser utilizado quando a gente não atende aquelas condições iniciais antes, ali, naqueles casos, né? Isso aqui a gente precisa melhorar um pouco isso daqui ainda, mas eu estou muito satisfeito de ter conseguido chegar até aqui, né? Chegar até aqui, porque aqui eu acho que dá o passo do argumento, aqui é o argumento fundamental da teoria, né? Eu espero, então, como eu estava dizendo, eu espero que algum matemático veja isso daqui, eu vou tentar fazer esse vídeo aqui, vou tentar fazer esses vídeos virarem, eu vou tentar promover esses vídeos para ver se isso daqui chega a mais ouvidos, né? E que alguém me ajude a escrever isso daqui formalmente, tá? Ou então apresente o furo, apresente o erro aqui na minha teoria, né? Mas aí por indução, né, no princípio da indução, a gente provou, no final das contas, com tudo isso aqui, com todos esses argumentos, né, que vai existir finalmente um cara cujo termo a gente prova, então a gente vai conseguir abranger todas as sequências. Não vou fazer mais vídeo agora sobre isso, acho que eu preciso de alguém para escrever comigo, eu preciso de uma parceria, né? E esse argumento... Esse vídeo aqui é meio que um apelo também para isso, né? Preciso de parceria, preciso de alguém que escreva comigo. Ou então chega para mim e fala, Lucas, tá furado aqui, tá furado ali. Eu mesmo já encontrei furo no meio das minhas explicações, né? Então, assim, eu já achei que tinha provado isso daqui milhões de vezes e em algum momento sempre falhava. O argumento era sempre parecido com esse, mas sempre tem algum furo. Sempre tinha algum furo, né? Eu já conseguia entender onde que está o furo. Nesse caso aqui eu não estou achando furo ainda, tá? E alguém pode me ajudar a escrever. Ou então me apresentar o furo desse lance aqui, tá? Então, no final das contas, finalmente, formalizando tudo isso daqui, vai estar provado que para toda sequência de 4n mais 1 termos é tal que pelo menos um deles possui como menor divisor primo P estritamente maior do que N, como a gente queria demonstrar. Essa é o enunciado da nossa conjectura. E isso daqui é um vídeo para guardar a verificação, ver se onde está o furo, onde que eu posso melhorar, ou onde eu estou falando besteira demais aqui. Correto? Para finalizar, né, só um adendo aqui. Eu acho, né, que o meu argumento às vezes fica confuso porque, na verdade, eu acho que vai ter sempre dois caras maior. Não um cara cujo menor divisor é maior. Vai ter pelo menos dois. E aí, se tiver dois, aí eu não vou provar o resultado para a conjectura fraca de Legendre, né? Se não for, se realmente for dois, se der para fazer com dois tudo isso que eu fiz para um, né? Porque esse resultado daqui imediatamente vai provar que para todo n natural existe P primo com natural positivo, né? N menos 1 ao quadrado, N mais 1 ao quadrado, ou seja, tem um primo e dois quadrados consecutivos de mesma paridade. Só que se tiver dois caras ali, a de Legendre mesmo vai estar demonstrado, né? Então vai ser, para todo primo, vai ter com N menos N ao quadrado. Esse resultado vai poder ser estendido para N ao quadrado e N mais 1 ao quadrado. Beleza? Então eu vou ficar por aqui nesse vídeo. Espero que vocês aí, para quem eu indiquei o vídeo também, apareçam e me digam se faz sentido, vocês podem me ajudar.
se vocês já viram esse tipo de coisa anteriormente, tá? Claro, gente, o passo ali da demonstração era pro K-1. Depois podia fazer pro K-2, pro K-3, tal. Até chegar num termo central ali, no meio entre o K, entre o 0 e o K, né? Mais ou menos no meio. Mas eu tô cansado pra caramba, eu acho que o argumento funciona, já tô satisfeito com isso. Só espero que alguém me ajude a escrever isso daqui. Vai ser muito legal, tá bom? E se não me ajudarem nisso daqui, eu quero pelo menos uma resposta sobre a teoria da sequência primiana, sobre a questão daquela forma de armar sequências a partir dos menores divisores primos, né? 2, 2, 2, 2, depois 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 5, 7, 2, aqui, um outro primo, 2, 2, né? Sei lá. Se eu fosse distribuindo esse primo, se aquilo lá já existe, né? Porque, né, formar sequência de números consecutivos cujos divisores, menores divisores primos são esses caras aqui, tá? Queria saber se isso existe também, seria interessante também alguém explorar isso comigo, me ajudar a buscar essa questão, tá bom? Agradeço demais a todos que viram aqui, que vieram até aqui. Eu encerro por aqui e a partir de agora eu vou me dedicar a fazer questões de Enem, questões matemáticas que eu acho interessante que não são abordadas na escola. Então esse canal vai ficar mais para isso, beleza? A partir de agora isso daqui ou vira um artigo ou alguém refuta e eu paro de pensar nisso, beleza? Até a próxima, galera. Valeu!